Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, olá, boa noite. Estamos de volta com o Teoria de Tudo, edição de número 367, né? Eu só aumentei 300 edições na edição de ontem, né? Chegaremos lá, mas eu fui conferir antes e falei 600 edições, né? Ontem estava bem fora das estatísticas matemáticas, edição de número 367, atualizando aqui para você, nosso querido amigo e amiga, internautas, telespectadores, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo, né? 22 horas 5 minutos, dia 7 de fevereiro de 2023, 21 graus e a temperatura em Caxias do Sul neste momento, em qualquer parte do planeta onde você estiver, faça o seu F5, você que compreende, né, a nossa bela e histórica língua portuguesa, é um prazer estar em sua companhia. A internet é magnífica, mágica da matemática, da tecnologia, da ciência, nos une através desta luz maravilhosa que nos pode dar aí em busca da razão perdida, quem sabe algum caminho. Estamos apresentando Teoria de Tudo nesta terça-feira com apoio de EAD Unicesumar. Não dê limites para os seus sonhos, dê dedicação, atitude e fé. Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, mais de 500 mil alunos espalhados em vários polos, principalmente em Maringá e também o polo em Caxias do Sul. Aqui você deve sim conferir, porque a Unicesumar tem credibilidade, tem história e nada melhor do que você ter aí conhecimento. Unicesumar. Top Down Informática, marca que faz muito por você. Computador é bom quando funciona. Revista Acontece Sul, há mais de 20 anos no mercado editorial gaúcho. Casa Jesus, Bom Pastor, a parte hotéis das Irmãs Pastorinhas na Terceira Légua, para você fazer o seu evento, para você fazer o seu retiro espiritual, para você se hospedar num lugar bucólico, magnífico, histórico, o início, né, da colonização de Caxias do Sul, na Estrada do Imigrante, na Terceira Légua. Casa Jesus Bom Pastor e também, é claro, TV Caxias, canal 14 da NET, junto conosco pelas redes sociais e também no canal 14 da NET, onde nós temos muitos horários. Chamo para acompanhar este programa, como sempre, na tradição da sua parceria, da sua colaboração qualificada, um homem dinâmico do jornalismo, da música, da cultura, Jorge Alves Júnior, para que ele possa também trazer aí o seu feedback da nossa sociedade. Não são tempos muito bons, né, Jorge? Mas vamos vivendo em frente em busca da razão perdida. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão. Tá chique hoje, hein, Miguel Brubila? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos internautas e também um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para a nossa audiência na TV Caxias, canal 14, mais um programa Teoria de Tudo, né? Estamos aí sempre trazendo temas que acreditamos que sejam relevantes aí para colaborar, né, no desenvolvimento da nossa sociedade, do nosso aprendizado, da nossa evolução, não é, Miguel? Trazendo esses assuntos para que possamos debater e trazendo especialistas, né, que nos ensinam tanto, e essa troca é tão positiva que a gente acaba tendo feedback na rua das pessoas, nos cumprimentando, né, falando do programa, acompanhando pela televisão, acompanhando pelas redes sociais, e isso é muito bom, a gente fica muito contente. Então estamos aí, né, de segunda a sexta-feira, aí com Teoria de Tudo e também Resenha Pop, nossos programas aí, nosso programa cultural, tocando ficha e trazendo aí a informação para a nossa sociedade, Miguel Brambila.
Muito bem, um dos programas que mais cresce não é na Serra Gaúcha, senão somente no site do Facebook da TV Caxias tem 18 mil seguidores, mais de Sabe Caxias são 9 mil seguidores, mais os grupos espalhados, mais a televisão e por aí afora são mais de 100 mil seguidores que nos acompanham e que nos dão esse feedback, isso é muito legal, muito obrigado, né, humildemente, né, a gente fala isso porque nossa responsabilidade aumenta. Nós vamos falar daqui a pouquinho mais, ele já está na nossa sala de espera, com o presidente do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria, região Uva e Vinho, porque nós temos aí muitos assuntos para saber sobre a SEG, né, que traz mais de 50 anos, aliás, de sindicato de experiências sobre boas práticas em comércio de alimentos e outras questões relacionadas à questão de eventos, de hotelaria. Nós temos uma região turística muito grande, muito importante, muito bonita aqui na Serra Gaúcha, e ele já vai falar conosco. Antes disso, Jorge, internautas e telespectadores, como sempre, para pontuarmos, né, o recorte da história no Brasil e no mundo ao longo desta terça-feira, já quase quarta, vamos aos destaques. Governo e Caixa firmam protocolo para atendimento dos povos indígenas. Custo da cesta básica em janeiro sobe no Nordeste e cai no Sul do Brasil. Flamengo é derrotado por 3-2 pelo Al Hilal e dá adeus ao Mundial de Clubes. É um mazembaço do Flamengo, olha só. O jogo foi hoje à tarde, nesta terça tarde. Não temos o José aqui para comentar, mas rapidamente, né? O sonho do bicampeonato mundial acabou cedo para o Flamengo. O time de Vitor Pereira foi derrotado na tarde desta terça-feira por 3-2 pelo Al Hilal em Tanger, no Marrocos. Salem Aldassari, 2 vezes, e o argentino Luciano Vieto, tinha que ser um argentino, né, campeão do mundo, foram os autores dos gols do Al Hilal. Pedro marcou 2 vezes para o Flamengo, Gerson foi expulso. É o mazembaço do Flamengo, Jorge, né? Não é só o Inter que cai aí, porque, afinal de contas, futebol é futebol, né? É do jogo, né, Miguel? É do jogo, como o meu amigo, que tu conheces muito bem, chamado Tenório, né? O Tenório sempre fala, Jorge, é do jogo. Então faz parte, né, Miguel? Existe a questão da preparação, do treinamento, da qualidade do time, uma série de fatores, e às vezes se ganha e às vezes se perde, né? Nem sempre se ganha, nem sempre se perde, mais aprendendo a jogar, como diz a música, né? Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Vamos lá. Legal, muito bem. Homem da música. Vamos a alguns destaques do mundo. Nós temos o terremoto, né, que abala a nossa sociedade mundial. O terremoto na Turquia, mais de 6 mil pessoas já, muito triste, né? O mundo se mobiliza. Vivemos num mundo aí em dificuldades de relacionamento. A lição que se tira de tudo isso, além de ser a vida frágil, Jorge, é que a gente precisa ser um pouco mais agradecido à vida que temos, né? E valorizar, não é, Miguel? Valorizar a vida, porque, como tu disseste, ela é muito frágil. Nós temos a pretensão de achar que temos controle sobre as coisas. Não temos controle sobre nada. A gente planeja, a gente faz, se une, aí, luta, batalha, tem os projetos, mas a vida, ela tem o seu caminho, né? Tem o seu rumo. Claro que a gente não vai viver, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso. Mas a gente, com esses fatos, infelizmente, nós temos que aprender a valorizar a vida, né? Porque daqui um pouco, Miguel, a gente tá com tudo aí, as contas pagas, tá tudo maravilha, tal, um terremoto, e acaba com a família, acaba com o teu patrimônio, né? E acaba com uma vida aí, um trabalho de anos e anos, né? Tomara que esse pessoal aí se recupere. Já era difícil chegar à Síria, os refugiados sírios, que não tem nada a ver com a guerra, não sei serem cidadãos, né? Ainda mais agora, o mundo não vai conseguir chegar lá, muita gente vai morrer, além de ter perdido a família, vão morrer de fome, vão morrer de frio, vão morrer de tristeza, muito triste isso, né? Para concluir, Jorge, né, antes do intervalo comercial, chamamos o nosso convidado de hoje. Você lembra do Eduardo Duzec, o bom e velho Eduardo Duzec, claro. Troca seu cachorro por uma criança pobre? Criança pobre, perfeito. Nada contra os cães, os pets, né? Temos aí amigos, tenho pets também, mas os exageros eu discordo profundamente. O Brasil tem 8 das 10 cidades no mundo com mais casas pet-friendly listadas no Airbnb, ou seja, né, casas de aluguéis para pets, cães, gatos e outros pets que vivem melhores que crianças, né, Jorge? E eu acho que há uma distorção aí na mente humana, porque no Brasil, principalmente, né, de acordo com o Airbnb, em 2022, cerca de 40% das acomodações no Brasil foram classificadas como amigáveis para hospedar animais de estimação. Eu repito, nada contra, mas há um limite, né, Jorge?
Claro, Miguel. Eu me lembro de eu estar no centro de Caxias do Sul e passar uma senhora com um carrinho de nenê e eu olhei assim ao longe, era noite, era escuro rapidamente. E eu lembro que nenê mais estranho. Aí quando chegou, exato, já sabe onde é que eu vou chegar, né, Miguel? Quando chegou perto era o cachorrinho, passeando no carrinho de nenê com fitinhas. Não, tem limite, não sou contra, a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia, né, qualquer coisa que a gente fala aí, mas sim, né, Miguel? E recentemente eu assisti numa matéria, aqui num jornal, enfim, do estado, que ônibus, né, para cachorro passear. Aí o cachorrinho entra no ônibus, tal, pega o seu o motorista banquinho. É um cachorro também? Não, boa, não era o cachorro, infelizmente, Olá, né? O tudo dogão bem? não era. Esse aí, Mas Tava enfim, indo bem, né? Miguel? Mas Tava então indo bem, né? Tava indo bem. Tava tudo sério, tu saiu com essa. Mas foi boa. Mas assim, tem que ter um limite, né, Miguel? A sociedade está num momento muito ímpar, mas vamos falar com o nosso convidado, Miguel. Legal, perfeito. Um rápido intervalo, nós voltamos aí para falar de hotelaria de pessoas, claro, também de pets, mas dentro aí também, né, de um complexo maior, né, de um universo maior, de um contexto maior. Intervalo, nós já voltamos ao Teoria de Tudo. Localizada em uma bucólica região do interior de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a Casa Jesus Bom Pastor é um empreendimento das Irmãs Pastorinhas do Rio Grande do Sul. Projetada para acolher hóspedes de qualquer opção religiosa, os apart-hotéis estão localizados em meio à bela natureza da comunidade São Pedro, São Paulo, na Terceira Légua, na histórica Estrada do Imigrante, caminho por onde passaram os primeiros colonizadores do município, ainda quando era chamado Pérola das Colônias. A Casa Jesus Bom Pastor oferece, além de hospedagem, espaços para a realização de eventos variados, corporativos, estudantis, filosóficos, religiosos ou não, além da renovadora proximidade das belezas naturais, cada dia mais exclusiva e valorizada para quem vive nas turbulências das metrópoles. Possui ampla capela para reflexões, biblioteca, sala de convenções, estações de trabalho, pátio arborizado. Distante a menos de 10 quilômetros do aeroporto e livre de trânsito pesado, a Casa Jesus Bom Pastor é um local ideal para executivos em viagens de trabalho, intelectuais, grupos em busca de turismo religioso ou amantes da natureza que queiram simplesmente refletir e aproveitar. Venha nos visitar, encontre-nos pelos canais da Casa Jesus Bom Pastor TV nas redes sociais. Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço ideal para acolhimento, formação, hospedagem e espiritualidade. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Estamos de volta com o Teoria de Tudo. Agora são 22 horas e 17 minutos ao vivo. Dê o seu F5 aí para que, se você estiver ouvindo em alguma das nossas repetições, que são muitas, aliás, muito obrigado pela sua audiência, né, em qualquer parte do tempo, não vá perder a hora, né? Leve o nosso bate-papo no seu celular. Você pode baixar, você pode ouvir no YouTube, no Instagram, você pode de várias maneiras fazer o serviço, ouvir como rádio, ouvir pela televisão, no Smart TV. Estamos em Omnichannel, apresentando Teoria de Tudo com apoio de EAD Unicesumar também. Nós vamos falar, como eu disse, né, com o presidente do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria, região Uva e Vinho de Caxias do Sul, que tem, de Caxias do Sul, não, da região, né? Acabei de dizer região, ou seja, há um erro geopolítico aqui na minha fala, região da Serra Gaúcha, Uva e Vinho, para que nós possamos entender um pouco mais a função e a importância que isso tem em nossas vidas, sim, não é? Ele é empresário também do setor de eventos, Marcos Ferronato, trago ele aqui para a tela, para esse bate-papo. Meu amigo, presidente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Boa noite, Miguel, boa noite, Jorge, boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer estar colocando o Sindicato Empresarial da Gastronomia e Hotelaria, região Uva e Vinho, para divulgar o nosso programa social, o que a gente faz, o que tem de destaque. E corrigindo o que você comentou anteriormente, o nosso sindicato está com 74 anos de atuação na nossa região
e abrange 20 municípios aqui da região da Serra, Caxias do Sul e arredores. Então, assim, uma área muito grande, onde representa na faixa de 3.800 empresas, dentre elas muitas pequenas empresas. Que legal, muita gente, não é? Dá o teu alô aí, Jorge. Claro, muitas pessoas. Ferronato, um forte abraço, né? Mais uma vez, muito obrigado por estar participando do programa Teoria de Tudo, um assunto, um tema muito importante, né, para a gente divulgar aí para a nossa população e também ter o conhecimento, né, de como é realizado esse teu trabalho e como está, né, esse setor, o mercado. Estamos voltando aí também de uma pandemia, né? Então retomando todo esse processo, né? Então gostaria que tu falasse um pouco para a gente, né, como é que está o momento aí. Boa noite. De um momento muito difícil, né? O período pandêmico, eu acho que o nosso setor de gastronomia, hotelaria e eventos foi um dos setores que mais sofreu, mas assim está tendo uma retomada bem significativa com assim uma boa perspectiva para o setor, com a volta dos eventos, o retorno da gastronomia e da hotelaria também, e também essas feiras e eventos que têm acontecido, festivais, Festival de Colheita, Festa da Vindima, Festa da Uva, tem trazido muitos turistas assim da região, principalmente da capital e do país, estão visitando a nossa região e tem dado assim um retorno significativo que tem animado o setor. E dentro dessa ideia, aproveitando aí bem essa questão do sindicato trabalhar todo esse tempo na defesa dos interesses, não é? Aprofunda um pouquinho mais quais foram as principais batalhas já vencidas, o que ainda se tem por vencer. Muitas coisas são imprevisíveis, né? Nós falamos do terremoto agora há pouco, né? Uma pandemia também era algo imprevisível, recuperação econômica depende de uma série de outras questões também, enfim. Planejar-se não é muito fácil num setor que é praticamente parecido, bem parecido com a publicidade, viu, Ferronato? Ou seja, quando as pessoas cortam, vai cortar uma viagem, vai cortar, né, um lazer, e vai cortar uma propaganda, enfim. Fala um pouquinho das principais dificuldades já superadas pelo sindicato e qual é a tua missão como presidente. Com certeza, nós tivemos uma grande atuação na pandemia, né, com os projetos de liberação para podermos atender em nossas casas, mas também, assim, o sindicato trabalha muito na capacitação dos empresários. Tem trabalhado, assim, forte junto com o SEBRAE, com as entidades, com as academias de ensino também, para capacitar os empresários e as equipes de funcionários também. É onde tem dado, assim, um bom retorno do nosso associado, que tem alavancado o nosso setor. Perfeito, agora, Jorge. Certo. Agora tu disseste algo, Fernando, extremamente importante. Trabalhar na capacitação do empresário, porque muitas vezes se tem, digamos, o feeling ou o dom para aquele determinado trabalho, justamente nessa área, mas é necessário, principalmente nos dias atuais, essa capacitação, e também a gente não tem como não falar das próprias redes sociais. Hoje estamos realizando esse programa, nessa entrevista, dessa forma. Há um tempo atrás isso não era viável. Hoje a gente pode conversar com pessoas do mundo inteiro, como já realizamos aqui no programa, e é extremamente importante o empresário, além de estar capacitado para a área, também estar trabalhando a questão das redes sociais, da internet, que é um novo caminho, né, Fernando? A rede social tem sido um caminho de divulgação, né? É onde o turista ou o cliente busca o nosso setor. A maioria das pessoas que viajam ou que vão sair para um almoço no final de semana ou em um restaurante fazem pesquisa na internet. Hoje ninguém mais vai em uma casa sem conhecê-la. E as redes sociais têm nos ajudado bastante. É um caminho de muita projeção para o nosso setor, que tem nos ajudado. E também o sindicato tem trabalhado, essas redes sociais têm trabalhado junto ao associado na busca e na capacitação para
para que eles consigam, né? Não só nas redes sociais, mas também nos demais setores, né? Porque muita gente pensa que o nosso setor seja um setor diferente, mas o restaurante, um hotel, uma casa de eventos é uma empresa também. Você precisa, primeiramente, administrar essa empresa para Exato. depois atender o público. O SEG está promovendo, dentro dessa ideia de servir e servir bem, né, nessa parceria com o Sebrae, um evento, um curso, não é, no dia 27 de fevereiro, de boas práticas em comércio de alimentos. Nós vamos dar o serviço depois, no final desse bate-papo. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, porque ele é, inclusive, obrigatório, não é, Ferronato? Sim, esse curso de boas práticas de alimentação é um curso obrigatório, tem lei federal, tem lei estadual e lei municipal também que regulamenta esse curso, onde seriam boas maneiras para o preparo de um alimento seguro. Hoje nós temos é um dos cursos mais procurados que nós desenvolvemos no SEG, né, em participação com o Sebrae e com nutricionistas conveniadas que nós possuímos, mas também nós fizemos em locais exclusivos, como que vai acontecer na Casa Jesus Bom Pastor, onde tem um grupo maior de pessoas. Nós promovemos em hotéis, em restaurantes maiores, a gente promove no local. E quando for para pequenas quantidades, então avulsas são realizados no SEG. Uhum. Fala, Jorge. Perfeito. Não, agora tu trazes uma questão que eu acho de extrema importância. Lidar, né, Ferronato, com os alimentos, e essa área é uma área bem complicada, né? Nós sabemos que durante um período aí também foi muito divulgado, inclusive alguns restaurantes não podiam distribuir alimentos, né? Tem toda uma sistemática. Como é que tu observa essa questão também desse cuidado, desse preparo, né, do empresário, além da questão administrativa, também ter esse conhecimento, né, ter essa sensibilidade com uma área aí que é bem, eu pelo menos vejo assim, né, de uma forma muito, muito delicada. Comeu aí alguma coisa, né, que te causou um mal, já gera um problema para a empresa, enfim, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Esse curso de boas práticas inicial que está sendo dado pelo SEG, que vai ser realizado, ele possui assim um treinamento de 16 a 20 horas aula. Esse seria um curso básico que todas as entidades que manipulam alimentos para serem comercializados devem, no mínimo, ter esse curso. Mas tem cursos assim mais aprofundados para o procedimento das boas práticas de alimentos. Existem programas de alimento seguro mais completos, onde, assim, você nunca elimina 100% do risco, mas se você possui procedimentos operacionais padronizados, com controle de recebimentos e higienização dos alimentos, controle de temperatura dos equipamentos de refrigeração e controles de armazenamento, os riscos diminuem muito. Perfeito. Fala, Jorge, pode falar. Sim. E que conselho você daria, Ferronato, para aqueles empresários ou para aquelas pessoas que têm um interesse em entrar nesse campo, também participar dos grupos aí do sindicato, enfim, fazer parte, né? Que conselho tu dá para esse pessoal assim, para iniciar, né, nessa área? Nós temos um canal aberto no sindicato onde o pessoal pode contatar diretamente via telefone, WhatsApp, via e-mail. Nós estamos abertos assim a todos da categoria que precisam de informação ou que precisam de apoio em algum setor. Nós temos setores desde administrativos, financeiros, controles de finanças, boas práticas de alimentação e também muitos convênios com academias de ensino, nutricionistas para consultorias individuais também. Que legal. Essa da consultoria individual é bem importante aí, Miguel. Perfeito. Se tiver ainda uma questão, pode falar para depois nós darmos o serviço do curso aí, Jorge, não tem problema. Pode ser o serviço aí, vamos lá.
Legal. Então, acontece esse evento na Casa Jesus Bom Pastor, né? Boas práticas em comércio de alimentos, o que é muito importante, não é obrigatório. Ele é dia 27 de fevereiro, 28 de fevereiro e 1º de março, das 14 às 18 horas. Pessoal, tem o telefone, né, para se inscrever pelo WhatsApp. Eu vou dar o número 54-3221-2666. Vou repetir aqui, 54-3221-2666, o WhatsApp, para que o pessoal participe. E é um lugar bem legal, na Terceira Légua, né? O Sebrae tem feito aí um trabalho muito bem feito, no sentido aí de ajudar esse desenvolvimento da qualidade do nosso comércio, em vários serviços também. E a SEG, né, com certeza, com todo esse tempo aí de permanência, fazendo o seu papel. Ferronato, muito obrigado pela tua presença aqui no Teoria de Tudo. Esperamos aí você numa próxima oportunidade com mais novidades aí pra gente. Obrigado, então, pela oportunidade, e queria, assim, desde já agradecer pelo espaço, e, assim, já deixar antecipado para vocês que o SEG também realiza eventos no decorrer do ano, né? E nós vamos ter, dia 17 e 18 de abril, já de antemão, vamos ter a Expo SEG, uma feira de hotelaria e gastronomia que será realizada nos pavilhões da Festa da Uva para todo o setor. Então, para conhecimento de fornecedores, novos produtos, teremos assim uma feira, uma das maiores feiras da hotelaria e gastronomia do sul do país. Então, queremos convidá-los também para que estejam presentes e aos ouvintes também, para que nos prestigiem neste evento. Será um prazer e vamos divulgar também, né? Pede para o Christian mandar para a gente aí, a gente coloca em pauta e vamos ampliar aí o nosso desenvolvimento geoturístico aqui da região da Serra Gaúcha, que é uma linda região, né? Digna aí de cenários europeus. Obrigado, Ferronato. Um prazer, irmão. Obrigado a vocês. Forte abraço. Tchau. Valeu, até a próxima. Estamos apresentando Teoria de Tudo. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos de volta com o Teoria de Tudo. Lembrando, Jorge, que além da utilidade pública, não é? Nós também tratamos de saúde e separei aqui para os nossos internautas, já que falamos aí da boa alimentação, seguindo nesta vibe, né? O que pode levar, por exemplo, ao diabetes, uma doença que, particularmente na minha família, entre outras, foi muito dramática. Me lembro ainda nos anos 70, a nona Hélia, que chamávamos, não é? A mãe do meu pai, era uma rebelde senhora que não tinha como vencer o vício do açúcar e acabou, né, falecendo jovem por causa desta doença maléfica para quem não se trata. E muitos alimentos podem nos levar a isso. Você conhece, tem algum problema com isso, Jorge? Não? Olha, Miguel, que importante a gente abordar esse assunto, né? A minha mãe tinha diabetes, é uma doença muito séria, as pessoas não levam a sério, é gravíssimo isso. Eu conheço pessoas do meu convívio, viu, Miguel Brambila, que não se cuidam, né, que tem diabetes, não se cuidam, e tem que levar muito a sério, porque isso pode evoluir para quadros gravíssimos. Não é? Eu acho que todo mundo conhece alguém que tem um problema semelhante, próximo, parente, enfim. Então tem que ter muito cuidado com isso, Miguel. Bem legal a gente trazer essa matéria aí, já que estamos falando de boa alimentação, de saúde também, e principalmente essa questão da diabetes. Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado, e no programa de hoje falaremos sobre o aumento dos casos de diabetes.
As previsões recentes vêm sendo superadas e a projeção global do Atlas da Federação Internacional da Diabetes em 2025, que era de 438 milhões, já foi ajustada para 463 milhões em 2022, ano passado. O que fazer para conter esse avanço? Para conversar com a gente hoje sobre esse assunto, a nossa convidada é Carla Mello, coordenadora do Departamento de Saúde Pública da Sociedade Brasileira de Diabetes. Bem-vinda, Carla. Olá, Sérgio. Obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra poder discutir diabetes aqui com vocês no programa Cidadania. Carla, o Brasil é o 5º colocado na incidência de pacientes diagnosticados com diabetes no mundo, superando 16 milhões de casos. E a previsão para 2030 é que essa incidência vá até além dos 21 milhões de casos. Eu te pergunto, o que fazer para conter esse avanço ou até para reverter essa tendência de aumento desses casos? Bom, Sérgio, infelizmente o diabetes é uma epidemia, né? É uma doença crônica que afeta milhões, como você descreveu, né, de pessoas. E o ponto principal, Sérgio, em diabetes, principalmente se falando, porque tem aumentado todos os casos de diabetes tipo 1, depois nós podemos falar o que é o tipo 1, o que é o tipo 2, os dois casos vêm aumentando, né? Tanto de diabetes tipo 1 como de tipo 2. Falando especificamente em diabetes tipo 2, a estratégia mais importante para evitar é fazer a sua prevenção. Como fazemos isso? Com um estilo de vida mais saudável, Sérgio. Prática regular de exercícios, uma alimentação mais adequada, né, que permita, não é só se alimentar mais saudavelmente e fazer exercício, mas essa combinação consiga levar a uma redução de peso corporal e aí sim essa pessoa diminui o seu risco de ter um diagnóstico de diabetes tipo 2. Né? Diferente, Sérgio, do diabetes tipo 1, que também vem aumentando a quantidade de pessoas em nosso país, também estamos ali sempre entre o 4º e o 6º lugar, né, de pessoas do país que tem mais pessoas com diabetes tipo 1, não é só o diabetes global. Esse não tem como nós fazermos mudanças de estilo de vida para evitarmos o diagnóstico. Mas a grande maioria, Sérgio, de pessoas com diabetes tem o tipo 2. Né? Então, o tipo 2 a gente tem sim como prevenir com um estilo de vida mais saudável. Aproveitando que você mencionou, então, dos tipos, né, para contextualizar aqui para o programa, qual a diferença entre os tipos de diabetes? Nós temos diversos tipos de diabetes, né? Eles se assemelham por uma característica em comum que todos têm, que é o aumento do açúcar no sangue, o aumento da glicemia, tá? Mas nós temos o mais frequente, que representa em torno de 90% das pessoas com diabetes, tem o diabetes do tipo 2, que se inicia mais frequentemente após os 45 anos de idade, e ele tem uma associação muito forte com a história de pessoas na família com o mesmo diagnóstico, com a história de obesidade familiar, com sedentarismo. Esse é o tipo mais frequente, Sérgio. E nós temos o diabetes tipo 1, que normalmente esse diagnóstico é feito na infância ou na adolescência, mas também pode ser diagnosticado em indivíduos na idade adulta, mas esses indivíduos, eles sofrem uma agressão que nós chamamos autoimune, o seu próprio corpo agride as células que produzem insulina. Então, ele perde completamente a capacidade de produzir insulina. E esse tipo de diabetes, Sérgio, como eu chamei a atenção, também vem aumentando em nosso país. Temos também o diabetes gestacional. Não podemos deixar de falar sobre ele, que acomete mais de 8% das mulheres durante a gravidez. Acabou a gravidez, esse tipo de diabetes, ele desaparece. Mas essas mulheres têm que ficar atentas, porque após os 45 anos de idade, elas também têm um risco bem grande de terem diagnóstico de diabetes do tipo 2. Então, pelo que você explicou, imagino que o tipo 1 seja o mais grave, é isso? Eu diria que ele tem um problema maior para estabilizar a sua glicemia. Por quê? Uma dificuldade maior. Porque o tratamento é mais complexo, Sérgio. Só para você ter uma ideia, as pessoas com diabetes tipo 1 devem usar 2 tipos de insulina. Uma insulina que nós chamamos de ação prolongada, que mantém a glicemia normal nos períodos
entre as refeições enquanto dormimos, né? E temos as insulinas rápidas, que devem ser administradas imediatamente antes da refeição, das refeições, ou 15 minutos antes, 30 minutos antes, depende da insulina usada. De qualquer forma, é um tratamento complexo, Sérgio, porque a gente tem que olhar o prato. Quanto eu coloquei de carboidratos no meu prato? Porque esse é um nutriente que mais aumenta a glicemia. E a pessoa com diabetes tipo 1 que não produz essa insulina, ela vai lançar mão de aplicar essa insulina rápida para cobrir a sua alimentação. Diferente de você, Sérgio, você quando se alimenta, que ingere carboidratos, arroz, feijão, enfim, batata, esses nutrientes, eles sobem a sua glicemia. O que é que você faz? Você produz insulina e a sua glicemia fica dentro do normal, apesar de você ter colocado mais glicose na circulação, no sangue, vindo desses alimentos, né? Aproveitando então que você comentou sobre os alimentos, né? Quais são as restrições alimentares desse paciente com diabetes? Dependendo dos tipos, ele tem que evitar mais, menos tipos de alimento? Explica pra gente. Bom, vamos separar de novo nos tipos de diabetes, né? Quando a gente está falando no diabetes do tipo 2, é importante que essa alimentação proporcione uma perda de peso. Então, a gente tem que olhar não só qual é o nutriente, se é carboidrato, se é proteína, se é gordura que está sendo ingerido no dia a dia, mas a soma de todos eles em termos de calorias, Sérgio, porque essa pessoa precisa ingerir em quantidade calórica, né, suficiente para não permitir o ganho de peso dele, e aí vem a ajuda do exercício, Sérgio, porque o exercício, o que é que faz? Consome essas calorias. Então, veja, é uma questão de balanço. Essa questão, a alimentação, ela tem que ser saudável, ter todos os nutrientes nas suas quantidades. A maior parte carboidratos, mais que 50%, gordura e proteína em quantidades menores. Mas, acima de tudo, ela tem que ser saudável para permitir que as gorduras no sangue fiquem bem, que o açúcar no sangue fique bem e que ele consiga perder peso. Já nas pessoas com diabetes tipo 1, a negociação maior é com dose de insulina. Eu tenho que ter noção de qual vai ser o impacto daquela refeição com arroz, com feijão, com carne, com banana, enfim, farinha, né? Todos esses alimentos que eu citei, Sérgio, têm carboidratos. Eu diria que é mais fácil a gente dizer onde não tem. As folhas, que tem muito pouco, então é uma boa sugestão para qualquer pessoa, né, ingerir mais folhas, porque elas não têm essa carga de carboidratos maior, ela permite uma saciedade também, e é extremamente saudável, tem suas fibras, né? O tipo 1, como eu comecei dizendo, ele tem que analisar o que é que ele colocou no prato. Tem muitos carboidratos no meu prato, a minha dose de insulina vai precisar ser maior. Não, hoje eu diminuí o arroz, o feijão, botei pouca batata no prato, então aí essa dose tem que ser equilibrada de acordo com esse nutriente, que é o carboidrato, que está no prato, mas que vai chegar no sangue como glicose, como açúcar. Essa medição, você comentou da medição, né, da insulina. Hoje, quais são as tecnologias da medicina para esse paciente tipo 1, principalmente, né, que precisa fazer esse controle do nível de insulina, e como que funcionam essas novas tecnologias da medicina para atender esses pacientes? Excelente pergunta, Sérgio. E gostaria de dizer que nós temos de padronização do tratamento com insulinas no SUS. Esse tratamento evoluiu, né? Nós temos as insulinas humanas, que são insulinas que foram descobertas há mais tempo atrás, né? Na evolução dessas insulinas vieram o que nós chamamos de análogos de insulina da insulina humana, ou insulinas análogas. Essas insulinas, elas são evolução. E o que elas evoluíram? Na sua forma de ação. Então, a insulina humana, NPH, ela é uma insulina que a gente precisa administrar mais vezes ao dia para fazer aquele pano de fundo, né, mantendo a glicemia normal enquanto nós estamos entre as refeições ou enquanto dormimos, como eu comentei, né?
já temos incorporado no SUS o análogo de insulina de ação prolongada, que é uma insulina que você consegue aplicar uma vez ao dia, Sérgio. Então, ao invés das 2 a 3 aplicações que a gente faz da MTH ao dia. Então, é bastante interessante. Já a insulina de ação rápida, nós temos no SUS também a insulina humana regular e temos os análogos de insulina de ação rápida. Eles são bem interessantes, principalmente quando a gente fala no tratamento de pessoas com diabetes tipo 1, porque elas têm uma ação mais rápida, Sérgio. Então, elas conseguem subir rapidamente a sua ação, reduzindo a glicose dos alimentos que vieram dessa refeição. Então, e tem um tempo de duração mais curta. Elas evitam hipoglicemias lá para frente, quando o alimento já foi todo digerido, né, metabolizado. Então, são insulinas, nós temos todo esse arsenal terapêutico. Depois das insulinas, pensando em pessoas com diabetes tipo 1, as tecnologias que ainda estão por vir, né, estou falando em termos de SUS, mas que nós já temos disponíveis, são os sensores de glicose, que são equipamentos que medem a glicose continuamente, Sérgio, sem a necessidade de você ter que fazer aquele furo na ponta do dedo para verificar quanto está a sua glicemia, né? E temos as bombas de insulina. Tá? As bombas de insulina são equipamentos que fazem uma administração continuada de insulina, é bem interessante, diminui o número de aplicações, porque já fica uma cânulazinha no subcutâneo que você toca a cada 3 dias e que permite um tratamento que nós dizemos mais fisiológico, né? A forma de administração da bomba de insulina permite que o tratamento fique mais parecido com a sua secreção de insulina, Sérgio. Agora, Carla, tem pacientes também que fazem um tratamento com uso de medicação oral, certo? Isso. Seriam os pacientes mais do tipo 2 e como que é a rotina desse paciente do tipo 2 que ele consegue controlar de repente só com a alimentação, uma atividade física e a medicação de uso oral? Isso mesmo, Sérgio. O paciente com diabetes tipo 2, a gente tem que entender antes como é que essa doença se inicia, né? Primeiro, existe o que nós chamamos de uma dificuldade na ação da insulina causada pelo excesso de peso, ou seja, então, principalmente o aumento da gordura abdominal traz uma dificuldade na ação da insulina. Então, nós temos medicamentos orais, né, agora eu vou falar só dos orais, que melhoram a ação da insulina nesse indivíduo, que tem a sua insulina agindo dificilmente pela presença de gordura. Nós temos medicamentos que aumentam a secreção de insulina. Pense da seguinte maneira, Sérgio. Imagina uma pessoa que tem uma dificuldade na ação da insulina. O que é que ele faz? A primeira tentativa dele, aumentar a secreção de insulina para vencer essa resistência e manter a glicemia normal. Chega um momento que o pâncreas desse indivíduo, ele tem dificuldade em aumentar essa secreção de insulina. Ele cansa, né? E é aí que a glicemia começa a aumentar, porque a resistência existe e ele não consegue lançar mão de aumentar a sua secreção de insulina. Então, eu já falei, nós temos medicamentos que melhoram a ação da insulina, temos medicamentos que aumentam a secreção dessa insulina, temos medicamentos bem interessantes, Sérgio, e que foram incorporados recentemente no nosso Sistema Único de Saúde, no SUS, que são os glicosúricos, que são medicamentos que retiram a glicose que está em excesso na circulação e colocam ela na urina. Ela é desprezada na urina. Então, é uma forma de você reduzir o valor da glicose na circulação, é deixando ela ir embora na urina. São muito interessantes, são muito bem indicados também para quem já tem uma doença cardiovascular associada. E temos uma última classe muito boa de medicamentos também, que não estão incorporados no SUS, e que eles têm um mecanismo de ação bem interessante. Além de estimular a secreção de insulina, atrasa o esvaziamento do estômago. Em que isso é interessante, Sérgio? Para você não ter um aumento tão expressivo do açúcar no sangue logo depois da refeição. E também são medicamentos, esses 2 últimos que eu falei, os agonistas do GLP-1, é uma classe, Sérgio, não tem jeito de eu chamar de uma forma mais fácil, né? Então, são os agonistas de GLP-1, que são medicamentos administrados no subcutâneo, da mesma forma que a gente aplica insulina no subcutâneo. E esses medicamentos têm essa vantagem de atrasar o esvaziamento do estômago. Todos os demais
são comprimidos, né? A nossa metformina, a nossa glicosida, esse glicosúrico, como eu disse, que foi incorporado, que foi a dapaglifosina, que também vai ajudar. Veja, esses dois grupos vão ajudar o indivíduo que está com excesso de peso a controlar melhor a glicemia, mas também perdendo peso, o que é muito bom, Sérgio. Carla, quando que a gente pode dizer que uma pessoa já é diabética? Que sintomas assim que levam a definir, pronto, essa pessoa já tem diabetes. E para quem tem diabetes, qual que é a perspectiva, assim, você comentou da diabetes gestacional, que ela reverte. A perspectiva, a expectativa de quem tem diabetes de reverter na fase adulta, ou seria contínuo e sem cura, e a pessoa tem que conviver com o tratamento? Tá, só para a gente já tirar, desculpa, o tipo 1 dessa discussão, o tipo 1, até hoje nós não temos cura ainda, né? Temos um medicamento que foi testado recentemente que pode atrasar o diagnóstico, mas nós ainda não temos medicamentos que promovam a cura do diabetes tipo 1. Mas em relação ao diabetes tipo 2 e o tipo 1 também, como é que nós fazemos esse diagnóstico? Pela presença de sintomas com exames laboratoriais alterados. Então, que sintomas são os mais frequentes? Nas crianças, os sintomas são muito mais importantes, porque ele perde a capacidade de secretar insulina. Então, ele vai ter muita sede, urinar muito, comer muito e, mesmo assim, perder peso. Esses são os sintomas clássicos da criança, do adolescente ou do adulto jovem com diabetes tipo 1. O tipo 2, Sérgio, ele é um diagnóstico que os sintomas vão aparecendo mais lentamente, o que permite, às vezes, que o indivíduo se adapte, né? Então, é aquele senhor que está levantando 2 vezes à noite para ir ao banheiro, mas ele associa isso à próstata, que está aumentada. É aquele indivíduo que também passou a perder peso. Existe uma coisa bem importante, Sérgio, que é chamar a atenção de quais são os fatores de risco. Quem são as pessoas que devem procurar fazer o diagnóstico do diabetes? São aqueles indivíduos que têm mais de 45 anos de idade, que têm um sedentarismo, não têm uma prática regular de exercício, de atividade física, têm um histórico familiar de pessoas de primeiro grau, pai, mãe, irmão, né? Também com diagnóstico de diabetes. Aí eu falo do diabetes tipo 2, associado ao peso aumentado também, então a obesidade é um fator de risco importante. Né? Colesterol HDL, que é o colesterol bom, Sérgio, baixo. Triglicérides, que é uma gordura na circulação elevada. Aqueles que têm hipertensão. Então, essas pessoas que estão com essas características devem procurar o médico para avaliar a sua glicemia de jejum, porque é por meio dela que a gente diagnostica o diabetes. Que valores, acho que é interessante a gente falar de valores, né? De 70, glicemia de jejum normal, 70 a 99 miligramas por decilitro. De 100 miligramas por decilitro até 125, nós dizemos que essa glicemia está alterada, a glicemia de jejum está alterada, mas a gente não fecha o diagnóstico de diabetes. Ele é o que nós chamamos de pré-diabético, né? E, Sérgio, esse é um grupo muito interessante de tentar fazer essa prevenção, que é a evolução de pré-diabético para diabético. Como é que a gente faz isso? Mudando o estilo de vida, tá? Basicamente, essa é a melhor forma de você evitar essa migração de pré-diabetes para diabetes do tipo 2, tá? E quando é que eu vou dizer que é no exame laboratorial que a pessoa tem diabetes? Olhando uma glicemia de jejum maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Eu repito esse exame mais uma vez e eu confirmo o diagnóstico de diabetes. Existe um outro exame que nós usamos também, Sérgio, para a identificação de risco de ter diabetes, que nós chamamos de hemoglobina glicada. Essa hemoglobina glicada, imagine uma média dos 3 últimos meses da sua glicemia. É isso que ela nos diz. Qual foi a média da sua glicemia nesses 3 últimos meses? Então, olhando a hemoglobina glicada, se ela é menor que 5,7%, eu digo que a pessoa não tem risco de diabetes. Se ela está entre 5,7% e 6,4%,
eu também vou enquadrar essa pessoa na característica de como pré-diabético, Sérgio. E aí, de novo, mudança de estilo de vida é muito importante para que essa pessoa consiga, né, dar um passo atrás. Não ter mais o pré-diabetes, não ter mais nenhuma alteração na sua glicemia. E isso é com mudança, Sérgio. É o mais eficaz, fazer prática de exercícios regulares. E que prática eu estou falando? 150 minutos por semana, Sérgio. Você pode dividir em 3 ou 5 vezes. Então, veja, é uma questão de você ser mais ativo, procurar ingerir alimentos. Porque, olha que interessante, Sérgio, você ingerir a mesma coisa que você ingeria antes, mas você aumentou a saída das calorias fazendo exercício regularmente, você já vai ter um déficit calórico. E com isso você consegue perder peso. Agora, imagine associar, né, a prática de exercício 150 minutos por semana ou mais, com uma alimentação que também ajude, né, que tenha menos calorias e permita que você perca peso. Agora, no início do programa, na abertura, eu comentei sobre alguns dados, inclusive do ano passado, em relação a números de diabetes no mundo. E a gente está numa fase ainda convivendo com o coronavírus. E durante o lockdown, durante a pandemia, muitos lugares fechados, eu imagino que enorme parte da população deixou de praticar exercícios, se alimentou mal, ali lockdown, às vezes não tinha muita motivação para se alimentar bem. E aí eu te pergunto, esses números mais avançados, mais aumentados dos últimos anos, você vê uma tendência boa de baixarem agora com já uma vida que a gente pode considerar de certa forma normalizada, já com academias de ginástica abertas, parques, alimentação melhorada? Como você considera essa questão? Bom, a verdade, Sérgio, não querendo ser pessimista, é que a gente já vinha num crescente de aumento do diagnóstico de diabetes tipo 2, associado ao aumento de peso da nossa população. E, aliás, não só da nossa, né? Isso é uma questão mundial. Então, a gente já vinha, né, Sérgio, nessa trajetória, aumentando a obesidade, aumentando o número de pré-diabéticos e de diabéticos do tipo 2. Então, eu não sou tão otimista de pensar que, fora a Covid, a gente vai ter esse número reduzido em termos de novos diagnósticos de diabetes, Sérgio. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Muito bem, estamos de volta. Do outro lado da rua. Fica o outro lado da rua. Saúde pública é um desafio, né, Jorge? As autoridades tentam, nós temos aí um mar de informações. Eu mesmo, como cidadão, não sou o melhor dos exemplos, não. Apesar de ser jornalista, ser um homem público como você, não posso ser hipócrita ao dizer que nós cumprimos todas as regras da boa alimentação, dos exames médicos, né, certinho, como tem que ser. Só que isso acaba acontecendo, o efeito manada que leva aí ao custo coletivo, mais gente, né, nos postos de saúde, mais pressão alta, uma série de outros problemas que toda a coletividade paga, né? Você paga, eu pago, os impostos aumentam e assim por diante, um efeito cascata, né? Exatamente, Miguel, e justamente isso, né? Mais os gastos do governo, porque quando nós falamos em PIB, não é? A gente fala o PIB de uma forma geral, mas dentro do PIB nacional entra também gastos,
né, movimentações econômicas também dentro da questão da saúde. Então, assim, nós tivemos um PIB alto, mas porque também se comprou muito remédio. Então, significa que a população está doente. Ok, se faturou X, mas temos uma gama de pessoas doentes. E outra coisa, né, Miguel? Eu também não sou um exemplo, né? A gente se conhece, somos amigos aí há muitos anos, e também teria que praticar esportes, ter uma alimentação muito mais saudável, né, que é a base para tudo. Mas também vivemos em uma sociedade, Miguel, e acredito que tu vais concordar comigo ou não, que também não tem condições, né? O brasileiro está trabalhando aí todo dia, Perfeito, né, para uma academia aí, não é um valor baixo, né, para a grande maioria da população, tu entende? Tem uma boa alimentação, tem pessoas que estão trabalhando para ter alguma coisa na mesa. Para ter Então, alimentação, né? Para ter, exatamente, tu apresentou muito bem, para ter alguma coisa na mesa. Mas aqueles que podem, que têm condições, né, que querem ter uma vida saudável também lá na velhice, para não ficar tomando aquela caixinha de remédios, a gente tem que se cuidar. E a diabetes, Miguel, nessa entrevista foi muito boa, que falou da questão da obesidade, né? Tem que ser muito bem cuidada, porque nós tivemos um amigo em comum, Miguel, acredito que tu conheceu ele, o Nilson Portela, que era da Rádio São Francisco, né? Trabalhou, a diabetes acabou levando aí, colaborando, né? Contribuindo para enfim, perdemos esse nosso colega há muitos anos atrás, né? Doenças interligadas, né? Existem iniciativas, assim, já que nós somos reclassificados, né? Segundo, nós vamos abordar esse assunto mais futuramente. A Organização Mundial de Saúde reclassificou aí as faixas etárias, enfim, aumentou certo. A juventude, né? Até os 65, como é que é? Jovem 18, até os 65, depois é idoso. 18 a 65, né? Isso nos dá um tempo para amadurecer, mas tô jovem, para sair da quinta série, né? Nem me fala nisso. Mas os parques, Jorge, se tu observar, no cinquentenário aqui em Caxias tem ali os equipamentos, né? Mas não tem instrutores, não tem dinheiro para isso, não é? Tem vários parques espalhados pela cidade, aqueles parquinhos de terceira idade. Aí o que acontece, né? Vai galera, né? E essa galera nem sempre está com toda a sua educação em dia, né? Os idosos correm um risco, entendeu? Muitas vezes vão ali nessas pracinhas usar drogas, né? Fazer arruar, enfim, é um círculo vicioso. Mas enfim, baita assunto para nós continuarmos uma outra oportunidade. Chegamos ao final do programa, Jorge. Perfeito, Miguel, mas antes da gente encerrar o programa, amanhã a gente abre uma janela, não é, Miguel Brambila? E o Teoria de Tudo volta na quinta-feira, mas amanhã nós temos o Resenha Pop, que é o nosso programa cultural, musical, artístico, enfim, que a gente conversa aí com a galera das artes, né? Produtores, músicos, artistas, enfim, o que nós temos amanhã, Perfeito. Miguel Brambila? Um grupo de compositores caxienses, Samba de Feitiço, tem samba aqui na Serra Gaúcha também, tem um evento da Tum Tum Produções no final de semana, e o Resenha Pop nesta quarta-feira, né, dia 8 de fevereiro, traz essa galera aí também, depois vai para a TV e tal, a gente vai pontuando as datas aqui para que o pessoal se ligue, mas é isso aí, nosso programa é atemporal, Samba de Feitiço no Resenha Pop nesta quarta-feira, Jorge. Beleza, amanhã então. Essa bomba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. O bagulho do banco de trás, ai, vamos lá, passou a fase, vamos lá, Miguel. Tchau, é o Teoria de Tudo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em